Então, para nós exemplificar aqui a nossa apresentação, a gente trouxe o exemplo de dois grafos. O primeiro deles é um grafo sem ciclo negativo. Nesse exemplo, a gente tem como nosso vértice raiz o zero. Então, a gente consegue calcular a distância dele para todos os outros vértices sem que o resultado final seja um valor negativo. Já no exemplo número 2, é um grafo que tem um ciclo negativo. Então, aqui a gente tem o nó 1 como sendo o nosso nó raiz, só que nesse caso, o caminho do nó raiz para o nós 2, 3, ele vai resultar um valor negativo. Então isso vai ocasionar um loop infinito que o algoritmo de Bellman-Ford consegue detectar e nos retornar que não será possível calcular o menor caminho entre os vértices. Então agora o José vai começar falando da implementação. Inicialmente eu começarei pela estrutura dele, onde tem uma estrutura do tipo grafo, onde vai ser representado os vértices e arestas, e um ponteiro para aresta, onde nessa estrutura aqui aresta, onde está sendo apontado, como você está trabalhando com dígrafos ponderados, precisa representar esses elementos, a origem, o destino e o peso de cada aresta. Bom, aqui após na estrutura cria grafo, vai ter um ponteiro para grafo, onde tem o vértice e a aresta. Cria-se um novo grafo, onde vai ser recebido o número de vértices e arestas apontados lá pelo main, e se cria uma nova aresta. Após isso, que foi criado o grafo, ele retorna ao grafo. Bom, então para o funcionamento do algoritmo de Bellman-Ford, a gente começa passando lá no main o grafo e o nosso nó raiz. A gente cria três variáveis, atribuímos a quantidade de vértices e arestas e a gente cria um vetor para armazenar a distância dos vértices, sendo que esse vetor vai ser inicializado com infinito para todos os nós, exceto o nó raiz, que ele precisa ter o valor zero. Após isso, a gente executa uma operação que é chamada de relaxamento dos vértices. No relaxamento, a gente vai estar tentando encontrar os menores caminhos em relação ao vértice raiz, calculando o peso de cada aresta que a gente tem no nosso grafo, para que assim a gente encontre o menor caminho e armazene ele no nosso vetor de distância. Após o relaxamento, se percorre todas as arestas e se verifica o valor da distância de cada vértice. Caso o valor do vértice de origem mais o seu peso for menor que o do destino, tem-se um ciclo negativo, retornando verdadeiro. E aqui ele chama a função vértice-distância, que mostra a distância do vértice em relação à raiz. Bom, aqui vamos para o programa principal. O usuário vai escolher o número de vértices do grafo, digitar o número das arestas e escolher o vértice raiz. Então, cria um novo ponteiro e chama-se a estrutura cria grafo com o valor, número de vértices e arestas. Aqui nesse laço a gente vai informar para cada aresta a origem, o destino e o peso. Depois disso é chamada a função. Se ela retornar verdadeiro, quer dizer que o grafo possui um ciclo negativo. Caso contrário, ela imprime para nós os valores do menor caminho entre o vértice raiz e todos os outros vértices do grafo e nos retorna que o grafo não tem ciclo negativo. Aqui na execução, então, eu estou informando todos os vértices do grafo e o número de arestas. Depois de informar a origem, destino e peso de cada aresta, como não foi detectado um ciclo negativo, nossa função retorna a distância do vértice raiz, que é o vértice 0, em relação aos vértices 1 e 2. Já no segundo grafo, a soma dos vértices 1, 2 e 3 dá menos 2. Isso gera um ciclo negativo e a função nos retorna essa saída.